tema da SEACS é sobre anatomia no Renascimento, que vai abordar também dissecações humanas na época, suas importâncias, as doenças também, e os principais médicos renascentistas. O nosso projeto ele fala um pouco da Capela Sistina, que conta a história. O teto foi pintado por Michelangelo. Estes versos que escrevi, tendo a verdade por guia, falam de uma obra querida, misto de ação e poesia. De Cervantes, digo a ti, da saga que narro aqui é a real autoria. As Sibilas são obras que Michelangelo retratou na Capela Sistina. Elas são personagens do Antigo Testamento que preveem o futuro. Ela foi feita por Dona Fátima, aqui do Colégio Meio. A Casa da Câmara, em 1835, os vereadores, junto com as autoridades, quiseram construir um ponto definido, pois sempre foi em cantos alugados que ela ficou localizada. E aqui vamos falar sobre a Igreja do Bonfim. Diferente do que muitos pensam, ela não foi construída em 1774, como está escrito na sua entrada, mas em 1772, por Pedro de Almeida Ferreira. A Igreja Nossa Senhora do Bonfim é do período barroco, como outras construções que Aracati teve. Sua cor azul e branco são duas cores que trazem um contraste perfeito. O estudo da anatomia na época renascentista até a atualidade. Bom, a gente pode destacar a importância de dois grandes renascentistas italianos, Leonardo da Vinci e Vesalius. Leonardo da Vinci foi arquiteto, pintor e também anatomista. Bom, a gente está falando sobre o Conto de Fadas da Branca de Neve, que é um projeto para que as pessoas tenham o hábito da leitura. Bom, o nosso grupo está falando sobre a Igreja Católica antes da Contra-Reforma. O melhor, o Papa Leão X, para construir a Basílica de São Pedro, faziam divergências na Igreja Católica, tais como venda de indulgências, venda de cargos religiosos, venda de relíquias e celibato. Luteranismo é a denominação cristã ligada a Martinho Lutero, que se revoltou contra as práticas irregulares da igreja, como a venda de indulgências e a exposição de relíquias sagradas, cinzas e ossos, que as pessoas compravam, e a igreja dizia que ao comprar e ao depositar o dinheiro na caixa de coleta, elas eram automaticamente salvas, iam direto para o céu. Eu vou falar para vocês aqui, sobre o calvinismo. O calvinismo, ele foi fundado por João Calvino na Suíça, em 1564. Ele foi fundado e expandido por toda a Europa e todo o mundo. O calvinismo, ele baseou-se definitivamente no luteranismo. Ele aboliu quase todos os ritos da igreja, menos o batismo e a Eucaristia. O anglicanismo surgiu quando Henrique VIII ele queria divórcio de sua mulher, pois ela não lhe deu seu filho herdeiro, um filho para assumir o trono da Inglaterra. Com isso, Henrique VIII pediu divórcio, mas a Igreja da Inglaterra, a Igreja Católica, não sucedeu o divórcio a ele para não ofender o rei da Espanha. A Companhia de Jesus foi criada em 1534 pelo basco Inácio de Loyola, cujos membros foram alunos da Universidade de Paris. O principal objetivo da Companhia de Jesus era evitar o avanço do protestantismo para o Novo Mundo, a América. Esse fato começou em 1420 e foi até 1750. Mais de 90 milhões de pessoas foram julgadas e condenadas à morte, 80% crianças e mulheres, 40% inocentes, pois não tinham como provar sua inocência e foram julgadas e mortas. Símbolos da Igreja Católica depois de todas essas ocorrências. Então, ela está falando sobre as vestimentas, as cores litúrgicas e os símbolos da igreja. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre as cores litúrgicas. O verde ele é usado no tempo comum e simboliza a esperança. O roxo,
ele é utilizado na Quaresma e o roxo mais claro é utilizado no Advento e simboliza penitência. O vermelho simboliza o martírio e é usado na festa dos mártires. Aqui estamos apresentando o sistema solar, os índios, os portugueses, o comércio e brinquedos da antiguidade e até os dias de hoje. Aqui é a sala do terceiro ano e eles estão apresentando brinquedos no tempo das cavernas, brinquedos na antiguidade, brinquedos de outro tempo e brinquedos da sucata e brinquedos industrializados. Estou apresentando brinquedos de sucata. Vivemos a chamada do descartável. Podemos aproveitar esses materiais que iriam se transformar em lixo e poluir o ambiente em brinquedos. Amizade. Meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa. Presença, olhar, lembrança, calor. E a gente vai mostrar como era a química na época antes do Renascimento, que é na Idade Média. Os alquimistas, eles estudavam muitas coisas e... Estamos falando aqui sobre várias coisas, como eles agiam, as pessoas que foram influentes da época, as várias mudanças que ocorreram na época do Renascimento, como a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Demonstração. E quando a gente faz essas experiências, o povo até participa, mexendo e tudo, os vidros. A gente fala da química depois do período renascentista como um todo. Estamos falando sobre a Escola de Sagres, que foi uma escola bastante importante para o início das grandes navegações. O nosso grupo está falando sobre Copérnico e Leonardo da Vinci, que é famoso pelo quadro da Mona Lisa e alguns quadros que ele fez e esse do Homem Vitruviano. O nosso grupo está falando sobre a física nas grandes navegações. Basicamente, nós estamos falando dos grandes pensadores da física, que eram Johannes Kepler, Ptolomeu, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e também sobre a teoria do telescópio, cada um contribuindo igualmente para a física. Essas coisas aqui é o que as pessoas na época, as pessoas renascentistas usavam para se manter limpo. A perfumaria ela surgiu no Egito, que obteve novas técnicas para obter odorantes. Fala sobre o raquitismo, uma doença nos ossos, que os médicos recomendam todo dia de manhã para quem tem tomar 10 minutos de sol. Mona Lisa é a obra mais notável e conhecida do pintor Leonardo da Vinci. Anatômica impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras do Renascimento e do próprio autor. Para me dar alento e dar a volta. Teus lábios estão quentes. Ouço o barulho. Preciso andar depressa. Nós integramos o grupo de artes e, através do Museu Virtual, mostramos os principais representantes do Renascimento com suas respectivas obras. Tivemos as explicações das esculturas vivas, com objetos representando a decoração renascentista, baseada na madeira e no luxo das pedras preciosas e do cetim. E tivemos uma encenação de Romeu e Julieta, explicando a vida de Shakespeare e sobre a obra.